Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC do Aprofundamento Curricular #Quem Divide Multiplica de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática e Suas Tecnologias. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP. Estou hoje com uma calça azul marinho, com uma blusa de manga comprida branca, um colete azul claro, rabo de cavalo, tenho a pele clara e tenho aí mais ou menos 1,60 m. E eu vou apresentar aí essa TPC para vocês hoje, em conjunto, em parceria aqui com o meu colega, o Vanderlei Oddi. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa formação. Eu sou o professor Vanderlei Sanches Oddi, professor de matemática e formador EFAP. Eu sou um homem branco, 1,77 m, cabelos e bigode preto, uso óculos, estou vestindo uma blusa azul marinho, que é a minha cor preferida, uma calça jeans e um par de tênis preto. Muito bem, vamos lá agora ao momento muito importante, que é o nosso diário de bordo. Vamos aproveitar esse momento para pegar aí um bloco de anotações, a fim de fazermos essas anotações importantes aí a respeito dessa unidade curricular para uma visita posterior. Um minutinho aí para separar os materiais, por favor. Muito bem, novamente sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos apresentar os objetivos dessa ATPC, né? Que é apresentar como os conceitos e metodologias foram propostos no mapa, né? Identificar quais os objetivos das metodologias e integrações e como elas auxiliam o professor. Agora nós vamos para o percurso da pauta de hoje, né? Que para iniciar nós vamos para relembrar, né? Sempre importante relembrar aí o novo ensino médio, né? O material, como ele vai funcionar, né? Como já está funcionando a partir de agora. E depois vamos para os conceitos, muito importante, as metodologias ativas, né? Das atividades, depois os desdobramentos, né? Um momento necessário nas unidades escolares, né? A fim de que os professores possam trocar ideias, refazer caminhos e propor novas ideias, o Saiba Mais, depois as dúvidas e avaliação. E para terminar a nossa ATPC, nós faremos as referências bibliográficas. E agora, professora Gisele, nós vamos relembrar aí o novo ensino médio, né? Sempre importante estar relembrando, né? É verdade, Vanderlei. Então vamos relembrar, né, como a gente sempre faz aí em todas as nossas ATPCs, já que é uma ATPC nova essa, né, o aprofundamento curricular. Então a gente tem aí o esqueminha, né, que vocês já estão acostumados. Na primeira série do ensino médio a gente tem aí a formação geral básica e o itinerário formativo, né, composto apenas aí pelos componentes do Inova. E na segunda série, que é o que a gente está implementando esse ano de 2022, os itinerários formativos, eles são compostos, além dos componentes do Inova, pela unidade curricular 1, que é essas ATPCs que a gente está fazendo esse semestre, porque as unidades curriculares duram um semestre, e a unidade curricular 2, que a gente vai começar a trabalhar a partir de agosto desse ano. Só um pequeno destaque, pessoal, porque as escolas, né, do programa do ensino integral de 9 horas, elas têm a UC7, a Unidade Curricular 7, que ela tem uma duração
anual, tá? Ela não é semestral como a UC1 e a UC2. Então, as PEIs de 9 horas, elas têm a UC7, no caso da segunda série. Na terceira série, a gente tem todas as outras unidades curriculares que a gente vai implementar aí ao longo de 2023. E a PEI de 9 horas tem também a UC8, que é anual. Tudo bem? Certo, professor Vanderlei? Certíssimo, professora Gisele. Combinado. Vamos prosseguindo aí, né, apresentando o mapa agora, né? Isso, então só relembrando também, pessoal, a gente tem aqui, né, esse esqueminha. O nosso aprofundamento curricular é quem divide e multiplica, de ciências humanas e matemática, e ele é composto por 6 unidades curriculares. A gente está na 1, né, na unidade curricular 1, números também importam. Cada unidade curricular, ela é composta aí de 4 a 5 componentes. Nosso aprofundamento, né, a nossa unidade é composta por 5 componentes, que são esses que vocês estão vendo na tela. E cada componente, por sua vez, é dividido aí em 5 atividades. Hoje, a gente vai focar no que está aí em preto, né, na atividade 4. Então, a gente vai analisar, como o professor Vanderlei falou pra gente, tanto as metodologias ativas como os conceitos estruturantes que perpassam todas as atividades 4 do componente 1, componente 2, componente 3, componente 4 e componente 5 da nossa UC1. Ok, pessoal? No próximo slide, relembrando, a gente tem aí a atividade 4, assim como as demais atividades, uma estrutura geral, né, que acompanha aí todo o nosso material aí de apoio ao planejamento, né, o mapa. A introdução da atividade, que é mais ou menos aí o que a gente pode dizer de uma sondagem inicial, né? Tem sempre uma proposta de como a gente pode trabalhar essa introdução da atividade com os nossos estudantes. Depois o desenvolvimento, né? De que aí já vem mais uma parte conceitual, né? E já uma atividade mais prática, que os estudantes começam já a trabalhar o tema. E essa sistematização, que é aquele momento aí que os estudantes apresentam pra gente algum produto, né? Relacionado ao que foi trabalhado, tá bom? Ao longo das semanas. Além disso, a gente tem o Saiba Mais, sempre aí os boxes, né, de Saiba Mais, de olho na integração e avaliação. A gente vai dar bastante destaque hoje para o Saiba Mais e o de olho na integração na hora que a gente for explicar para vocês aí a atividade 4. Certo, professor Vanderlei? Certo, muito bem, professora Gisele. Muito bem, pessoal. Relembrando, então, a gente tem um quadro integrador sempre no nosso mapa, que está no próximo slide para vocês, com um destaque da atividade 4. Eu vou ler para vocês que esse é super importante, que vai dar liga, né, digamos assim, porque a gente vai trabalhar agora. Então, o componente 1, que é esse que está em vermelho, a gente tem a atividade 4 do componente 1. A ideia é que os estudantes planejam uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes deste aprofundamento. Já o componente 2, que é o I de cinza, os estudantes explicam situações de desequilíbrio no emprego da força em grupos populacionais. O componente 3, que é o cinza escuro, os estudantes utilizam diferentes índices e discutem as desigualdades e a relação do crescimento populacional e o meio ambiente. E no componente 4, o azulzinho, os estudantes focam nas possibilidades de resistência social e de criação de soluções para problemas. Por fim, o componente 5, o laranja, os estudantes organizam e tratam dados sobre o trabalho escravo como suporte para ações de combate. A gente vai perceber aí ao longo da TPC de hoje que essas 4 atividades, elas se interrelacionam. Sim, muito bem. Agora nós vamos para o slide de número 10, né, Gisele? Falando um pouco a respeito do componente de número 1, que é a população em índices, né? Na introdução fica bem específico o que acontece. Os eixos estruturantes dessa introdução são mediação e intervenção sociocultural e depois a investigação científica, né? O objetivo dessa atividade é realizar o planejamento de uma pesquisa estatística, motivada pelas discussões e aprendizagens proporcionadas pelos temas dos componentes curriculares deste aprofundamento. É importante lembrar que o professor tem essa liberdade para selecionar outra atividade ou material que atenda, aliás, o mesmo objetivo, competências e habilidades propostas. O planejamento de uma pesquisa formal contempla os seguintes aspectos. Então, é muito importante observar esses aspectos
de uma pesquisa, né? A definição de um problema, né? A justificativa desse problema, porque eu estou abordando essa problemática, né? O meu público-alvo, qual vai ser a tomada de decisão e o tipo de pesquisa que eu vou utilizar. E o instrumento adequado para a coleta de dados e técnicas para a seleção dessa amostragem. Então, o que nós sugerimos aí aos professores, né? Nós sugerimos que ele reúna a turma em uma roda de conversa para que os estudantes socializem as suas respostas e, a partir delas, juntos construam uma lista de itens que devem ser considerados ao se planejar uma pesquisa estatística. Professor, é muito importante que você pode, durante essa socialização, você provocar os estudantes a pensarem com foco na seguinte pergunta: o que não pode faltar no planejamento de uma pesquisa estatística, né? Então, espera-se que os estudantes listem itens como definição do problema, justificativa, público-alvo, tomada de decisão, tipo de pesquisa e instrumento adequado para a coleta de dados. Caso eles não se refiram a esses itens, a partir da socialização, problematize esses termos como partes de um planejamento estatístico, significando cada item a partir das falas dos estudantes. Então é importante ouvir os estudantes. A definição do problema, né, o que pesquisar. Por que pesquisar, né? O público-alvo. O público-alvo, ele deve ser adequado ao método da pesquisa, ou seja, ele está atrelado ao método de pesquisa, não tem como dissociar. Qual a justificativa, né? O motivo do interesse nessa informação, né? O que motivou a buscar essa informação? A tomada de decisão, qual é a pretensão do grupo, né? Ou seja, o que o grupo quer? Ou seja, conhecidos os dados, qual será o próximo passo? O tipo de pesquisa, né? Se ela é uma pesquisa censitária ou amostragem, ou também qualitativa ou quantitativa. No próximo slide, nós vamos verificar aí a metodologia que vai ser utilizada, né? A metodologia ativa utilizada, a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida, nós já vimos que o aluno ele é levado a realizar pesquisas, né? Então, o que se sugere nessa sala de aula invertida? Que o aluno utilize a metodologia que o professor, né, utilize a metodologia da sala de aula invertida para que os estudantes pesquisem sobre os tipos de instrumentos que são utilizados para a coleta de dados de uma pesquisa. Então, isso é muito importante. Oriente-os a consultar fontes confiáveis, né? Sempre importante as fontes confiáveis. Não basta apenas pesquisar, precisa pesquisar em fontes que sejam confiáveis e que tratam das características, né, já definidas e os objetivos de cada instrumento de coleta de dados em pesquisa, certo? E partindo aí para o próximo componente, perdão, Gisele. Concorrente não, né? Componente. Componente, né? Tá certo. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do componente 2. Eu já adianto que o componente 1 que o professor Vanderlei falou aqui pra gente, a gente consegue associar mais diretamente com o componente 3, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E o componente 2, que eu vou falar agora, a gente consegue ter uma ligação mais direta com o componente 5, tá? Então, professores que estão com esses componentes, vale a pena depois se comunicarem, né, no desdobramento, para pensar em estratégias conjuntas, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Componente 2 na tela, por favor. A ideia, lembrando, né, o componente 2 é reflexões sobre o poder do contrato social às redes, né, relacionada aí diretamente mais à filosofia. E a ideia aqui da atividade 4 desse componente é que os estudantes expliquem, né, as situações de desequilíbrios no emprego da força em grupos populacionais. Então, como atividade é sugerido aqui na introdução, primeiro, uma sondagem para saber o que os estudantes sabem, né, constatam aí, tem de repertório relacionado ao poder que se volta contra a vida,
né? E como que a gente pode trazer isso para os estudantes? Às vezes, se a gente falar, o que vocês sabem sobre o poder que se volta contra a vida, talvez fique uma coisa meio confusa, né? Os estudantes não vão entender. E esse é o conceito estruturante aí da atividade 4, aí do componente 2. Para isso, o professor ele pode trazer alguns textos, e a gente sugere aqui no próprio material para vocês, né, já tem a análise aí de textos que os estudantes vão conseguir primeiro estudar, né, saber um pouquinho para conseguir trazer algumas palavras aí na roda de conversa. Um texto, por exemplo, sobre a morte como resultado do poder político direcionado para extermínio de grupos populacionais. Como sugestão, o próprio material já sugere para a gente o texto de Necropolítica de Achille Mbembe, certo? Que ele é um filósofo africano que trata aí bastante dessa ideia, principalmente daqueles regimes totalitários, né, em que a gente teve esse poder político muito forte na população e até em extermínio delas em campos de concentração e tudo mais. Então, trazer esse diálogo aí para os estudantes, né, para eles pensarem sobre esse poder que acaba levando aí à morte, certo? E trazer depois como resultado disso uma esquematização de um mapa mental sobre essa reflexão, ou cartazes de imagens, né, sobre isso, e até mesmo uma apresentação de um vídeo, né, trazendo aí algum momento específico da nossa história, né, que trate um pouquinho disso. No próximo slide, a gente vê que tem uma interligação bem forte esse componente com o componente mudanças sociais, demografia e trabalho, que trata um pouco dessa história aí de trabalho forçado, né, que a gente pode associar, por exemplo, ao trabalho aí num campo de concentração, né, feito aí pelo poder político, digamos assim, mas a gente pode fazer uma associação aí com o trabalho escravo, né, que hoje é proibido, mas às vezes a gente tem aí em algumas situações, isso também ocorre, trazer esse tipo de reflexão aí para os nossos estudantes. Tem aí vários saiba mais, né, textos que o professor pode também usar como base, como ajuda, como leitura complementar aí para os nossos estudantes, para trazer aí à tona esse debate, certo? Essa questão, essa reflexão. Agora vamos para o componente 3. O componente 3, mais focado aí na geografia, demografia, né, investigação das populações humanas, a gente consegue trazer bastante aí do que o professor Vanderlei falou, né, da pesquisa estatística. A ideia da atividade 4 desse componente é falar sobre, apresentar para os nossos estudantes, né, e analisar os índices no Brasil e no mundo e alguns índices que a gente já conhece, né, o IDH, que os nossos estudantes já têm um repertório da formação geral básica, o índice de desenvolvimento humano, né, o IDH, o índice de Gini, o IDHM, o RDH e até mesmo aí o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, tá? Então, a ideia inicial é que o professor apresente para os estudantes, né, esses índices, pergunte, né, se eles lembram o que significa IDH, para que ele serve, aí a gente pode lembrar aqui que trabalha, né, é um índice que trabalha, associa tanto renda, quanto educação e quanto saúde, e é um índice que vai de 0 a 1, né, e quanto mais próximo aí de 0, significa que o país apresenta aí um baixo IDH, e quanto mais próximo a um melhor IDH, certo? Certo. Temos também o índice de Gini, né, que ele aponta aí a diferença entre o rendimento dos mais pobres e dos mais ricos, certo? Numericamente varia também de 0 a 1. E aí a gente tem uns outros índices que eu falei para vocês, como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, e o Relatório de Desenvolvimento Humano, o RDH. São alguns desses índices, eu acho que assim, vocês podem apresentar todos, né, para os estudantes, para eles terem uma noção para que serve cada um, e pegar um como exemplo e fazer uma atividade prática, certo? É isso que está sugerindo aí o nosso material de apoio, tá bom, pessoal? Então, após a apresentação aí dos índices, no próximo slide, a gente tem aí o De Olho na Integração, né, que ele faz aí uma associação também aí com o componente 2, que já foi trabalhado, né, nas atividades anteriores, mas a gente também sugere que após a apresentação seja trabalhado a metodologia ativa de rotação por estação, certo? Que é uma metodologia ativa bem interessante para trabalhar nesse caso, em que pode ser, por exemplo, na primeira estação, o nosso material até já sugere o que pode ser trabalhado em cada estação. Então, um vídeo, por exemplo, sobre o desenvolvimento sustentável,
Na segunda estação, uma leitura de texto aí sobre a população e o meio ambiente. A terceira estação, uma leitura de um mapa, né, que a gente consegue já ver alguns índices e tal. E a quarta estação, que é a leitura de infográficos, que aí o professor também pode trabalhar esses índices que a gente apresentou num infográfico aí com os estudantes, ensinando os estudantes a interpretar aí um infográfico, certo, pessoal? Então, isso a gente consegue trabalhar também no componente 3. E, por fim, aí, apresentar uma roda de conversa, né, com todos os resultados aí de tudo que os estudantes exploraram ao longo aí dessas estações por rotação, ok? Muito bem. Agora, vamos, então, para o componente 4. Trabalho, política e pensamento econômico, perdão. O componente 4, a ideia principal dele, como eu falei para vocês no início, né, os estudantes, eles focam nas possibilidades de resistência social e na criação de soluções para problemas, certo? Então, a gente sugere aqui o foco, na verdade, o conceito estruturante é o terceiro setor, né? E como que esse terceiro setor, ele ajuda a resolver alguns problemas sociais, tá? Aqui como exemplo de terceiro setor, tá nessa introdução aí para vocês, mas já falando aqui, a gente pode sugerir as ONGs, né, os institutos e alguns projetos sociais que existem aí. E é interessante que o professor primeiro pergunte, né, faça uma sondagem com os estudantes para saber quais ONGs eles conhecem, quais institutos de pesquisa e tudo mais, que ajudam a comunidade local. E se eles não conhecem, o professor pode aproveitar para apresentar alguns projetos sociais para os estudantes que se relacionem aí a essa temática, certo? Então, o conceito estruturante que a gente está desenvolvendo nesse caso aí desse componente é a análise do terceiro setor relacionado com a globalização, a ausência do Estado e a geração de políticas públicas. É esse o ponto que a gente quer abordar, que a gente quer reforçar do que já foi trabalhado com os nossos estudantes na formação geral básica, né? Globalização, por exemplo, é um tema que a gente trabalha aí desde o ensino fundamental, sim. Né? Então a gente já reforça. É uma realidade. É uma realidade. Então a gente trabalha agora nesse componente, esse tema, mais diretamente na prática, né? Como que a gente consegue ver a globalização aí explícita no terceiro setor num projeto aí perto da nossa comunidade, certo? Essa é a ideia aí da atividade 4 aí desse componente. E no próximo slide a gente tem aí a integração, né, desse componente com a atividade 1 do componente 5, que também fala um pouquinho aí dessa parte de mobilização social e tudo mais, certo? Então, a gente já tem esse link com o componente 5, mais a atividade 1, né? E sobre o terceiro setor, após aí o professor apresentar aí algumas imagens, né? Fazer um debate com as turmas, falar um pouquinho aí de alguns vídeos relacionados ao terceiro setor e até mesmo apresentar alguns projetos, né? Relacionados, o material de vocês, eu até anotei aqui, ele traz 3 projetos que é interessante o professor apresentar, mas nada impede o professor que apresente projetos relacionados com a unidade escolar que ele está inserido, né? Para que faça mais sentido e seja significativo aí para o nosso estudante. Sim, mas sempre. No mapa a gente tem aí o projeto Mães da Favela, Movimento Panela Cheia Salva e Rede Gerando Falcões. São 3 exemplos que o professor pode trabalhar assim, mas caso tenha algo mais diretamente relacionado com a unidade escolar, vale super a pena trazer também aí para as aulas, tá bom? E depois disso, fazer com que os estudantes, né, a ideia final aí dessa atividade é que os estudantes apresentem aí, proponham também algum projeto relacionado aí com a ideia do terceiro setor, ou relacionado com alguma ONG, né, algum instituto e tal. Essa é a ideia, tá bom, pessoal? Muito bem, agora nós vamos para o componente de número 5, né, que são as mudanças sociais, demografia e trabalho. Na introdução da atividade de número 4, a proposta é a exibição do vídeo do programa educacional Escravo Nem Pensar, da organização da Sociedade Civil Repórter Brasil. Aí está disponível o link, né, para isso e para o vídeo. Então, a proposta é que os estudantes, a formação de um círculo, né, de uma roda de conversa, para que o vejam
professor e se vejam durante a sua leitura dos seguintes trechos de depoimentos de trabalhadores libertos de situação de escravidão. Então nós temos aí 3 depoimentos, né? O depoimento 1, fui vendido, rapaz, ouvi falar que os gatos, né, os aliciadores vêm pegar, né, trabalhador para vender, né? Depois no depoimento 2, nós temos aí a pessoa, né, falando que a gente não tinha nada. Meu marido viajava, eu ficava trabalhando e cuidando das crianças. E no terceiro depoimento, a federal chegou para tirar a gente do inferno. Os passadinho, passado ruim. Então, baseado nesses depoimentos, né, esses trechos desses depoimentos, eles mostram as facetas, né? A primeira delas, né, o aliciamento para o trabalho que se tornará escravo ou análogo à escravidão. Depois, uma questão muito importante também, né, a ser avaliada, né, a angústia dos familiares, né, o item C, é o resgate dos trabalhadores, né. Qual o objetivo aqui? Estimular os estudantes a entrarem no portal para ler os depoimentos na íntegra e assistir aos respectivos vídeos. Eles são curtos, né, mas importam para o trabalho de contextualização, né? Essa questão de se colocar no lugar do outro, da empatia, e de um caso que é muito comum nesse país, né, com uma extensão territorial muito grande, e existe ainda, né, o trabalho escravo. Infelizmente, né, Gisele? Sim, e esse trabalho escravo que a gente traz aí no componente 5, a gente consegue fazer o link com o professor que ficou com o componente 2, né? Que a gente fala do poder em relação aí à obrigatoriedade, né, de alguns trabalhos com a população, como por exemplo nos campos de concentração. Então dá para fazer um link e fazer uma atividade integrada, né? Sim, retomando sempre um com o outro. Lembrando que as atividades do mapa, pessoal, elas trabalham a semana, né? Vão trabalhando juntas. Aqui, sim. Câmera aqui. Elas vão trabalhando juntas. Então, a gente consegue fazer essa retomada. Ah, vocês estão vendo lá com o professor, sim, lá do componente 2? Isso aqui, certo, pessoal? Isso aqui a gente não consegue relacionar agora para os próprios estudantes conseguirem fazer esse link, sim, né? Sim, exatamente. É muito interessante, né? E no desenvolvimento, onde haverá aí um número de aulas dobrado, né? Que é a segunda e a terceira semana seriam 4 aulas, né? Para essa etapa da atividade, os estudantes devem fazer uma curadoria, né? Ou seja, de notícias, fatos divulgados na mídia sobre os casos de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Combine com eles a formação de grupos para a busca de dados em diferentes mídias, televisão, revista, jornal, internet, fóruns de discussão e outros mais que eles possam sugerir. Esse trabalho pode ser feito com materiais disponíveis na escola, né? Bibliotecas públicas em horários diversos às aulas, internet, enfim, é vasto. Um critério que precisa ser atendido é a idoneidade da fonte. Então, sempre avaliar a fonte de pesquisa, fontes fidedignas, né? Sempre. Inquestionavelmente, todos os dados levantados devem vir com essa chancela. Ou seja, de posse desses dados, os estudantes devem fazer um tratamento da informação. Então, eles já vão começar a realizar o tratamento da informação, que é a questão estatística, a partir desses critérios. Tem que organizar através dos seguintes critérios, né? O local em que ocorreu o fato, a zona, se é uma zona rural ou é a zona urbana, o campo de atuação econômica dos escravizadores, né? Qual o local. O item D, escravizadores eram pessoas jurídicas ou pessoas físicas, né? E item E, origem dos escravizados, né? De onde que eles vêm. E para finalizar, a faixa etária dessas pessoas que foram escravizadas, né? Muito interessante, muito importante. E fazendo, através desse desenvolvimento, e depois para sistematizar, podendo fazer uma grande roda de conversa para verificar o que pode ser feito para dirimir tudo isso, né, Gisele? Porque é importante que os alunos também sugiram ações para
dirimir isso. Sim, e tem a consciência também, Sim. né? Que tem alunos, às vezes, que ainda não tem nem a consciência que existe trabalho escravo, por exemplo, né? Exatamente, é algo que ainda existe, né? Sim, e sem querer dar spoiler, mas já dando, gente, o professor Vanderlei estava mostrando aqui, né, a importância de a gente analisar, né, a notícia para ver se ela é fidedigna e tudo mais. A unidade curricular 2 do nosso aprofundamento, ela vai tratar bastante sobre isso, né? O tema dela já é mais relacionado a isso, então a gente vai focar bastante nisso com os nossos estudantes, com essa ideia da análise das imagens e quão isso é importante, né, para definir tanto políticas públicas quanto para a gente conseguir analisar na própria matemática, né, se aquele dado faz sentido ou não. Isso, se então, representa ou não informações corretas, né? Isso. Porque esse questionamento que tem que ser feito e refletido, né? Antes de tomar as ações, tem que refletir a respeito de onde partem essas informações, de onde é a fonte, enfim, é muito importante. Isso, por isso que a gente tem todo um link, né? A gente está na UC1, mas a UC2 ela vai trazer, né, o que os estudantes aprenderam na UC1 e linkar e aprofundar aí com alguma temática mais especializada. Né? Tá tudo ligado, né, Tá tudo ligado, tá tudo interligado. Tá tudo interligado, é uma teia, né? Uma teia de conhecimentos, é importante avaliar isso. E agora nós vamos para um momento que é um momento muito importante, que é o momento do desdobramento, aquele momento que acontece na escola, um momento em que os professores se reúnem para fazer as suas observações, né, propor, discutir, né, como estão sendo desenvolvidas as atividades até o momento, de modo que possibilite uma revisão, né, o replanejamento, se for necessário, e uma organização para práticas futuras. E é importante deixar isso muito esclarecido, que o professor ele tem a liberdade, né, de propor outras situações além dessas que foram propostas, né? Os professores necessitam conversar entre si a fim de gerar essa possibilidade de criar aí uma introdução de uma outra atividade que seja parecida, que tenha a mesma linha de raciocínio. Então é muito importante manter esse contato com os pares, né, com os professores que estão ligados nessa unidade curricular. Isso é muito importante, né, Gisele? Sim, é muito importante, e aí eu só queria fazer um destaque, eu já estou falando demais, né, gente? Mas, enfim, no nosso material, no mapa, a gente tem aquele quadro integrador. Não sei se vocês repararam, mas aí numa das atividades que eu estava explicando, eu retomei a atividade 1 do componente 5. Então, a nossa interligação aqui das atividades, elas não são só na horizontal ou na vertical. Né? A atividade 1 fala com a atividade 5 do mesmo componente em si. A gente tem também uma integração na transversal, certo? Em todos os sentidos. Então, todas as atividades do mapa, a gente consegue fazer alguma retomada. Então, é muito importante, né, essa visitação aí ao site do Novo Ensino Médio, porque a gente tem, inclusive, uma parte que chama percurso formativo, pessoal. Nesse percurso formativo, tem tipo uns vídeos pílulas, né, que destaca aí mais ou menos uma informação, digamos assim, né, do que vem em cada atividade. Isso pode auxiliar o professor, mas eu vou ter que assistir a TPC de novo, que eu assisti, que eu lembro, que eles explicaram daquela atividade. Esses vídeos pílulas vai ajudar você na hora de estiver planejando a atividade 5 do seu componente e tem lá um box falando, mas esse componente a gente consegue fazer um link com a atividade 2 que foi tratada no componente 3. E aí você consegue assistir para saber mais ou menos qual foi a ideia daquela atividade para conseguir fazer o link com o seu estudante. Porque ele teve a atividade, mas ele teve com outro professor, não foi você que deu, né? Então é bem interessante pensar nesse sentido, né? Então vale muito a pena revisitar aí sempre que possível, agora na hora do desdobramento, deem uma olhadinha aí no campo percurso formativo do site do Novo Ensino Médio. Muito bem, um momento extremamente importante, riquíssimo, né, para o desenvolvimento das atividades e a criação de outras, né. Agora nós vamos aí para o Saiba Mais, né, importante o professor acessar o site do Novo Ensino Médio, onde lá está disponível, né, todo o material do Novo Ensino Médio de São Paulo, os itinerários formativos, o aprofundamento curricular, né, o Novotec Expresso, né, Gi? Sim. Muito importante. Muitas escolas aí aderiram aí ao Novotec Expresso, o Novotec Integrado também muito interessante. E nós temos aí à disposição o QR Code que você pode acessar aí o Saiba Mais, ok?
Muito bem, nós vamos agora para o momento que você pode compartilhar as suas dúvidas e avaliar a formação de hoje. Vai ser muito importante, é muito importante a sua avaliação dessa atividade, né, Gisele? Vamos deixar um minutinho, né, na tela para eles sim. acessarem? Exatamente, nós temos tempo ainda. Então, produção, um minutinho só para eles responderem aqui as avaliações, por favor. Isso, ou até mais, né, se quiser, 1 minuto e meio. Voltamos, professores, mas vou passar aqui a palavra para o professor Vanderlei, que vai passar um pouquinho aí das referências bibliográficas para a gente encerrar. Agradecemos muito a participação de vocês, espero que todos tenham acessado o QR Code, tirado aí as suas dúvidas e avaliado a TPC de hoje. Nós vamos aí para as nossas referências bibliográficas, né, muito importante, os documentos, o próprio mapa, nós temos aí a rotação por estações, né? Quem quiser se aprofundar, exatamente, né? É sempre importante, né? Entenda o que é e como desenvolver a aprendizagem baseada em problemas, né? Então é muito interessante, muito importante isso. Se apropriar desse material, fazer um estudo mais aprofundado, é sempre importante. E nós vamos encerrando a formação de hoje, né, Gisele? E agradecendo a presença de vocês, a audiência, e espero que tenhamos contribuído aí para o trabalho de todos, e eu desejo aí a todos um ótimo trabalho em todas as unidades escolares aí, e foi muito bom fazer mais essa formação. Verdade, Vanderlei. Espero que vocês tenham gostado, professores. Excelente aula aí para todo mundo, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo de bom.